É, até essa observação que tu fez em relação aos aparelhos, eu não sabia que tu acompanhava essa confecção dos aparelhos disjuntores, né? Porque tu sabe que uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a forma como tu sabia, sempre soube como fazer. E a gente não encontra isso em lugar nenhum, assim, a não ser aquele artigo que escreveu o Tanaka lá, mas é muito pouca gente no Brasil, pelo menos, que tem conhecimento das zonas de alívio, zonas de pressão, que ele é um aparelho dentro muco suportado, como ele deve ser feito, enfim. E a gente vê várias modificações aí desse aparelho disjuntor, né, expansor. A gente vê vários parafusos modificados, vários profissionais que usam molas para ajudar na vestibularização desses dentes. Qual é a tua experiência com esse tipo de disjuntor modificado, assim? Qual é a... Enfim, se tu usa na tua clínica, se tu não usa, qual é a, a utilidade clínica, assim, desses outros disjuntores? O que que você chama de aparelho modificado? Aquele que não tem 4 bandas, por exemplo, isso? Não, não, esse é mais o parafuso convencional, né? Sem mola na região Ah, anterior, por exemplo. entendi. Hoje a gente tem vários expansores que também têm molas para vestibularizar incisivos, por Sim, exemplo, ou mesmo um aparelho expansor tipo borboleta, que a gente usava sim, um sim, pouco nos fissurados, mas no dia a sim. dia, a gente, pelo menos desde a da minha formação, a gente não tinha o hábito de usar, a gente sempre usou o disjuntor convencional, com a forma que tu ensinava e a gente ainda fazia, né? Sim. E eu sempre falo que, eu sabe que até hoje eu tenho um aparelho disjuntor do meu mostruário, é o do teu protético. Ah, é? Porque, eu mostro para meus alunos até hoje, porque é o aparelho, é o mais bonito que tem, assim, ele é E é bem perfeito. feitinho, né? E a gente, porque ele foi treinado por ti, né? E a gente vê Exato. vários, assim, nas redes sociais, e daí tu entende por que que tem úlcera de mucosa, por que que as pessoas têm receio, porque os aparelhos, de maneira geral, não respeitam zonas de alívio e zonas de pressão, enfim. Eu, Mas queria que tu abordasse um pouquinho mais falasse um pouquinho mais da característica do disjuntor, assim, e desses disjuntores modificados, assim. O que que tu... primeiro que eu acho que ninguém faz aparelho disjuntor tipo RAS no Brasil. Eu ainda não vi. Nem eu faço. Porque o aparelho que o Haas publicou em 1961, em 70, em 75, em 81, eu encontrei a caixinha lá na documentação dele com o aparelhinho que ele fez a foto para colocar Ah, no aquela foto do American. artigo! Exatamente, eu encontrei aquela caixinha. E esse foi o aparelho que ele utilizou depois de fazer o estudo em 1958 nos suínos. Aí ele fez esse aparelhinho para o primeiro artigo dele, que é em 61, né, em Uhum. humanos. E essa foto ficou para os artigos próximos, de 70, 75 e de 81. Não, o Haas não usava esse aparelho na clínica diária. O aparelho dele, né, eh, ele sempre fazia uma extensão de ancoragem, porque o princípio do Haas sempre foi a máxima ancoragem possível, Uhum. por acreditar que ele tinha como objetivo a recuperação da dimensão transversal, que se deu ao longo dos anos essa dificuldade. Então ele queria ganhar o máximo possível, embora se saiba hoje que essa recuperação não é na magnitude que se deseja, né? Até porque o nosso aparelho, claro, que nada a ver com a tua pergunta, mas o nosso aparelho está muito longe do centro de resistência da maxila e, Sim. consequentemente, não recupera na sua dimensão a estrutura toda que foi diminuída, que houve dificuldade por questões ambientais ou genéticas, né? Mas principalmente ambientais. Mas ele sempre pensava numa ancoragem maior. Por essa razão, ele estendia o aparelho até o dente canino, por exemplo. Então, ele Uhum. fazia a banda no primeiro molar descido ou no primeiro pré-molar, quando presente, e estendia um braço de apoio ao canino e colava no canino, por palatino.
Então, tinha 4 bandas ou anéis, sendo no primeiro molar descido e no primeiro molar permanente, com uma extensão para o canino descido, e colava ou, quando do pré-molar, uma banda no pré-molar, uma extensão ao canino permanente, ou eventualmente descido, e, se presente o segundo molar, uma extensão também ao segundo molar permanente. Então, tendo e colando, né? Então, é um braço, como se fosse um grampo circunferencial, ligeiramente acima da gengiva marginal, e colava. E fazia o fio de apoio soldado nas bandas por vestibular. O que se verifica hoje é que os profissionais colocam brackets, colocam fio, não fazem um apoio com fio rígido na vestibular. Então, foge um pouco do princípio do RAS. Então, eu confesso que dificilmente eu coloco o fio por vestibular rígido. Eu, usualmente, coloco um tubo bracket no molar, na banda do molar, permanente, coloco um bracket convencional, geminado ou unitário no molar descido ou no pré-molar, e coloco um fio retangular adaptado ao segundo pré-molar ou segundo molar descido, o máximo de contato possível, mas isso tem uma ancoragem menor do que o aparelho do RAS. Então, acho isso a primeira diferença, né? E, consequentemente, eu sou alguém que acredita que essa grande ancoragem proporciona um maior ganho esqueletal. Sim. Igualmente, o aspecto do acrílico. Então, se o aparelho é dentomuco suportado, esse muco suportado tem que ser em áreas que respeitem estruturas importantes. Então, da mesma forma, tem que ser em áreas que proporcionem condições de empurrar as hemimaxilas lateralmente, ou seja, em áreas laterais. Isso significa que não deva existir acrílico na região, e não deve haver contato, melhor dizendo, na região do meio, mediana do aparelho. Tem que ter um alívio este para proporcionar higiene e que não haja risco de causar lesões, né? Tá? Então, as estruturas laterais têm que ter contato, com exceção à área de gengiva marginal livre. Isso sim, e rugas da região anterior. Então, não faz sentido estender o acrílico, e eu vejo aparelhos com muito acrílico, para a região de rugosidades, porque senão é a área que tem que exercer pressão. Até porque na região anterior é a região de menor resistência. Então, a pressão é na região posterior. E, igualmente, por que existe acrílico muito distal ao fio que está soldado ao último dente de ancoragem? Não necessariamente. Então, essa é a área posterior que tem maior resistência, consequentemente, igualmente por o parafuso estar posicionado mais posterior do que o meio do aparelho, é a área de risco de maior pressão e, consequentemente, risco de lesão. Então, sempre na interface do acrílico com o fio soldado à banda do primeiro molar permanente, é uma área que tem que ter alívio, porque é a área de grande risco. Então, o meu protesista, né, desculpe, meu protético, que fez a formação dele numa boa escola, fazia o disjuntor com acrílico que vinha de, se não contato, mas quase contato com a mucosa palatina bem na região mediana, e esse acrílico se estendia até quase o nível do plano oclusal. Eu ficava horrorizado com isso.
Nossa, como o paciente vai se alimentar, Sim. como ele vai higienizar, não tem razão de ter esse acrílico. O acrílico tem que ter contato com as regiões laterais e ter uma concavidade, e o acrílico ir na direção do parafuso que deve estar o mais próximo possível do centro geométrico, se assim se pode dizer, da maxila, o mais profundo possível, mais próximo da Uhum. mucosa palatina, na região posterior. Sim. Então, nesse sentido. E os parafusos, né, hoje diferentes, né, que têm maneiras de abertura diferenciada, eu acho que fica muito relacionado à necessidade de um ganho ou mais anterior ou mais posterior. Eu acho que eles devem ser utilizados desde que o diagnóstico seja preciso. E a gente tem condição hoje, né, de diagnosticar com mais precisão para individualizar o nosso aparelho expansor. É que, na verdade, a sutura é a mesma, né? A questão Sim, é a deflexão dental-alveolar na região exato, anterior, que exatamente. pode ser feita com fios, podem ser feitas com N Sim, dispositivos, né? Não sim, necessariamente só com parafuso. Não significa que é um parafuso melhor ou pior, né? Enfim. exato. Embora, claro que não respondendo a tua pergunta, mas tentando complementar isso, em relação a esse contorno, esse ganho da dimensão transversal anterior, que claro, né, é o que se consegue com maior abrangência com qualquer expansor, fazer esse aumento, esse contorno, esse arredondamento, essa remoção da forma em V, Uhum. né, de um Que é paciente que difícil. tem deficiência transversal da maxila, com arco ortodôntico metálico, com brackets e fios, isso traz como consequência futuro, e isso o Haas sempre me dizia, e me deixava pensativo. Diz, olha, eu consigo arredondar um arco maxilar, melhorar a forma da região anterior do arco maxilar, um arco em V, com brackets e fios retangulares, eu consigo dar um contorno bonito, igual ou muito semelhante que eu fiz com a disjunção. Mas eu fiz um recontorno dento-alveolar apenas. Eu não tive e não obtive um ganho da estrutura, da arquitetura anterior da maxila que eu consigo com o expansor. Consequentemente, ele sempre afirmava, à medida que eu obtenho esse recontorno com arco ortodôntico, eu tenho um grande potencial de recidiva, que traz como consequência a recidiva um novo apertamento transversal do canino superior sobre a vestibular dos caninos inferiores. Para um paciente que não tem a barra de contenção, tem um potencial muito maior de aumentar a irregularidade muito precoce dos dentes anteriores e inferiores. À medida que eu tenha uma arquitetura obtida e uma recuperação após, né, a nova formação de um tecido ósseo nessa estrutura e depois sim um aparelho ortodôntico corretivo, eu tenho um recontorno com possibilidade maior de estabilidade. E eu me deixava pelo menos pensativo, que me fez ser um disjuncionista maior, com certeza. Juramentado. Juramentado. É verdade. É verdade. Gerson, eu não vou tomar muito teu tempo, são 00:15, Tá né? bom. Quero te agradecer muito essa oportunidade, assim, eu tenho certeza que as minhas alunas vão gostar bastante, assim, dessa surpresinha que eu tô preparando para elas, É, que é muito engrandecedor, assim, sempre te falei isso, que
cresço muito quando aprendo muito contigo, muito sempre. Então, para mim é muito bom estar aqui. Eu tenho muito orgulho também de certa forma fazer um pouquinho parte assim dessa tua trajetória, né? Com os trabalhos na universidade, enfim, para mim foi uma grande oportunidade. Te agradeço muito por isso. E agradeço muito por tu, até hoje, né, me permitir aprender contigo a cada conversa. Isso para mim também é sempre muito válido, assim, aprendo muito. Tá bom? Mas eu vou dizer que a recíproca é verdadeira, né? Porque o professor sempre aprende com o aluno, que hoje é professora também, né? Então a gente está sempre aprendendo junto, isso é o mais importante. E eu acho que você me conhece, eu sou um pouco teimoso, né, taurino, né? Mas, mas eu respeito a opinião dos outros. E você é uma das opiniões de disjunção que eu respeito bastante hoje, com certeza. Mesmo Tá querendo bom? fazer a lenta, né, de vez em quando. Mesmo que você queira fazer a lenta. Não, mas eu respeito, a gente vai conversar ainda sobre isso de novo. Quem sabe a gente faça Então, em uma breve. live aí, conversa Isso, bastante sobre a lenta e a rápida. E é isso, boa, bom assunto. isso, um bom assunto, mas eu respeito, eu não sou não é o meu protocolo de expansão de escolha primeiro, Sim, né? Mas eu não de forma nenhuma vou dizer que a expansão lenta não tem resultados. Claro que tem, com certeza. Só não acho que seja. Eu acho que escolher o protocolo não é assim só por gostar, né, deste ou daquele. Eu acho que a gente tem que pensar nas evidências o que deseja, né? sim. Assim como eu muitas vezes eu fico triste em escutar que tem profissionais que dizem assim, não, esse paciente eu vou usar o Hirax e não vou usar o RAS, porque o RAS só causa lesão, só causa dificuldade de higiene e tal, então, não é assim. Não, não é assim. Cada aparelho tem a sua indicação, né? Sim, sim. Óbvio. E isso não é o que o RAS pensa, né? Nós conversávamos bastante sobre o aparelho higiênico e ele ficava chateado, brabo, até porque o colega dele que foi o precursor foi o Dr. Wertz, que tinha o consultório perto de Chicago. E eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas eu queria conhecê-lo. Pedi para o Dr. Haas, eles foram colegas de mestrado, e enquanto um fez o aparelho com acrílico, o outro fez sem acrílico. E Hum. tanto que fizeram as publicações mais ou menos na mesma época. O Wertz fez em 1970 a sua publicação, junto Mas com o Robert Wertz, quase. muito próximos. Mas ele não quis que eu conhecesse o Wertz por ciúmes, né? Até para não, porque ele É, queria ser o meu pai, assim, nossa, é. que No EIO ele falou disso. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que ele comentou isso na palestra, no curso. sério, Uhum. olha, então ele Que uma sempre das dizia para piores mim, coisas que tinha acontecido era ter tirado o acrílico por uma questão de higiene, que isso não tinha sentido. isso, Mas que exatamente, e ele realmente sempre assim, falava isso, mas a e gente tem que respeitar, que tu tens muito problema de higiene por causa do não, disjuntor? Eu também não não, tenho. é só fazer um bom disjuntor, orientar o Isso, paciente, isso, não tem isso, problema de higiene. isso, também acho. Essa é a diferença. Agora, um disjuntor de qualquer jeito, aceitar o disjuntor de qualquer maneira como o protético envia, não. Tem que moldar bem e todo profissional está habilitado para fazer isso, com certeza. Um ortodontista muito habilitado a moldar bem, claro, porque ele faz a moldagem no curso de especialização da maneira que o ortodontista exige, o professor exige. Então, ele está habilitado. E ele tem tudo para ensinar o protético como realizar, né, e construir o disjuntor adequadamente para que possa orientar. É óbvio que ter acrílico é mais difícil que
sem acrílico, claro, mas nada como orientar o paciente. Seja com Waterpik, seja com seringa, Sim. seja com escovação, seja com fio dental, seja com bochecho, não, nada. Depois que abriu, então, muito mais fácil ainda. E quando ele fica dentro do muco suportado, na região justaposta, não entra muito alimento. Assim, Claro que nas não, bordas entra um pouquinho, aí tu claro que tira ali não. com a sonda. Não, É, não, é comum a gente ver aquele acrílico que fica voando, né? Também. sim, aí não, né? Daí, é claro que vai É, claro, acumular um só monte. acumula, Só pão ali, com vai um pão certeza, inteiro, mas. com E certeza. me chama muita atenção, assim, porque aqueles disjuntores que a gente fez na amostra, né? Eles são baixinhos. Os Hyrax, quando eu vejo na especialização, eventualmente tem gente que faz, eles acabam ficando mais alto para a postura de Sim, língua, sim, o fio mais rígido, o fio mais espesso, sim, ele fica mais sim. afastado, né? Eu gosto mais do RAS. Atrapalha mais o Eu paciente também acho que até. atrapalha Do mais o ponto de paciente. vista funcional, claro É. que sim. Mas, enfim, claro que cada um tem as Eu suas. acho que não são preferências, tem que ter evidências, né? Eu acho que sim. Se nós quisermos que o arcabouço interno da boca seja remodelado, que essa arquitetura interna do arcabouço bucal seja remodelado, o RAS é o aparelho de escolha. Sim, Se isso não se faz necessário e só que se tenha o descruzamento da mordida e ou apenas o ganho esquelético esquelético. transversal, pode usar o Hyrax. Claro Sim, que sim. Então, é questão de escolher de acordo com a necessidade do diagnóstico. joia. Tá bom? Obrigada. Obrigada, tá? Imagina, eu que Obrigada mesmo. agradeço, é uma Obrigada. honra. Eu não sou muito Grande prazer. acostumado a esse negócio de filme, né? Vou colocar no Já, YouTube. Vou já colocar no sei que Instagram. você já é uma expert, é uma moça que está aí Daqui a no pouco tu tá fazendo Instagram. TikTok. Daqui a pouco tu já vai estar fazendo É TikTok. verdade. Olha que eu começo, hein? Sempre se renovando aí. É isso aí. Muito Então tá. obrigado aí, Eu que tá? Então, agradeço, tá? Agradeço mesmo o teu tempo. Foi difícil, né? Foram algumas semanas aí, mas meia-noite e meia deu certo. tá bom. Então a gente Tá tá bom? prometido a live, então. Combinado. Tá bom, Tá tá bom. combinado. Valeu. Beijo Tudo de bom. Eu grande. que Obrigada. agradeço. Para Obrigada. você. Tchau, tchau. Tchau.